Hoje tem evento, né, em comemoração ao Dia do Comerciante, faz parte aí da programação do FEComércio, Liquida FEComércio 2026, e teremos uma palestra no Decorfest às 19 horas com o especialista em IA, Alexandre. Alexandre, prazer falar com você. O que os empresários podem esperar de hoje? É um prazer estar falando com vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, não do futuro, mas do presente, né? Nós vamos falar de IA generativa. O que é IA generativa? É uma das maiores revoluções que nós estamos vivendo de todos os tempos. E aqui está falando uma pessoa que é da era analógica, né? Eu sou da era que não existia celular, que não existia internet. Então a gente vivenciou toda essa transformação tecnológica que mudou muito o mundo. Porém, agora eu digo que a gente está vivendo a maior delas. Por quê? Porque a gente sempre criou ferramentas, mas ferramentas que não pensam, né? Que ajuda a gente a produzir mais, executar mais, como máquinas e tudo mais. Porém, agora, através do lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, lançaram uma inteligência que ela conversa com a gente, como se fosse um ser humano. E não só isso, ela tem um entendimento sobre o mundo inteiro. E hoje, os modelos que estão chegando no mercado hoje, eles têm uma inteligência comparada à média de um doutor, né? Então, a gente tem no nosso celular um doutor em várias áreas. Porém, como eu falo na minha palestra, nós temos que tomar um cuidado muito grande de como a gente trabalha de forma profissional nas nossas empresas. E eu vou falar um pouco sobre isso. A minha palestra ela é muito baseada numa pesquisa do MIT, que fala que 95% das empresas estão errando quando usam IA, e só 5% é que estão acertando. Mas por quê? Porque tudo que vira hype é um grande perigo, né? Hype é aquilo que todo mundo só fala nisso. IA virou hype, todo mundo só fala de inteligência artificial. E aí, quando isso acontece, todo mundo quer aproveitar essa onda. E aí nascem especialistas de todas as áreas, né? E eles querem vender. E chega para a empresa, eu tenho um agente de IA, eu tenho isso, compra isso, que nós vamos colocar inteligência para você. Porém, aí o empresário, para não ficar fora dessa onda, fala, eu tenho que colocar. Mas a primeira pergunta que ele tem que fazer na sua empresa é qual o problema de negócio que eu tenho? Né? Eu tenho um problema, qual que é o problema? É minha produtividade? Eu tenho um documento aqui que todo dia as pessoas, o meu administrativo tem que pegar esses documentos, extrair o dado e colocar numa planilha. Eu vou usar IA para isso. Não, você não precisa usar IA para isso. Você pode fazer um RPA, uma robotização normal, como é feito num códigozinho, que vai pegar esse documento, faz um OCR, lê e coloca na planilha e você não gastou um centavo com IA. Né? Então, a gente tem que entender aonde que a IA realmente é necessário dentro da nossa empresa. E é sobre isso um pouquinho que eu vou falar na palestra hoje. E a palestra também não é só para grandes empresas, né? E qual que é o primeiro passo para uma pequena empresa começar a usar a inteligência artificial sem grandes investimentos? Qual que é o problema de negócio que eu tenho? Como que eu vou aumentar a minha produtividade? Eu trabalho com a inteligência artificial generativa há 3 anos, desde quando lançou, mas eu trabalho com a inteligência artificial há mais de 10 anos. Então, eu fiz muitas parcerias, por exemplo, com o Sebrae. Né? Eu viajei o estado inteiro com o Sebrae atendendo pequenos e médios. Então, eu capacitei mais de 350 empresas pequenas e médias. Qual que é a maior dor que elas têm hoje? Marketing. Todas elas querem vender. E na palestra, quem for vai ver um exemplo prático de como é trabalhar de forma errada com IA. Bom, simplificando aqui só para os ouvintes que já tem uma palhinha, mas, por exemplo, você vai pedir para a IA fazer um post para o Instagram. O pequeno lá adora fazer isso. Eu vou vender esse produto, pega esse post aqui, esse produto aqui, faz um post para mim no Instagram. Beleza, ele faz, o produto é isso, vai ser uma campanha para o Dia das Mães, arrebenta aí, hein, chat, faz uma coisa bacana para mim. O chat vai lá, faz um texto lindo. Você bate o olho,
não preciso de marketing mais. Agora eu tenho meu agente, não vou contratar ninguém. Beleza. Aí coloca nas redes sociais, aí vai lá, tem uma curtida, duas, entendeu? Mas não deu um resultado eficiente. Eu digo o seguinte, o bonito do eficiente tem uma distância, às vezes, muito grande. Por quê? Quando você vai contratar um profissional de marketing, você primeiro olha as habilidades desse profissional, se ele tem formação, se não tem. Aí depois você vai fazer um estudo de público-alvo, quem que é meu público-alvo, quem que eu vou atingir, como que eu vou conversar com o meu público. Existe um estudo minucioso que você faz para depois a pessoa executar o trabalho de forma eficiente. A gente tem várias personas. Você tem um persona que precisa do seu produto, mas ele não sabe que o seu produto resolve o problema dele. Enquanto tem outro que sabe que tem um problema lá, ele tem um problema e sabe que o seu produto resolve o problema. Então, um não sabe que o seu produto resolve, o outro sabe. Olha a diferença de comunicação de um para o outro, né? Então, o que o chat fez lá no início foi genérico. Ele não conversou com persona, ele não conversou com ninguém, né? Então, a IA, para você conseguir o melhor resultado, você tem que trabalhar com ela como você trabalharia com um profissional de verdade. Primeiro você coloca as habilidades que você quer que ele tenha, depois você, com a IA, faz um estudo de público-alvo, cria-se um documento. A partir deste documento é que ele começa a entender como que ele vai comunicar com o público. Entendeu? Então, isso é uma degustaçãozinha de como que é, assim, trabalhar profissionalmente, né? E 99% das pessoas fazem do jeito errado que eu falei, né? Então, a gente tem uma inteligência poderosa na nossa mão, porém, a maioria não sabe trabalhar com ela ainda de forma profissional, né? E o negócio é tão bom, né? A IA é tão boa que ela consegue criar vídeos, animações, imitar vozes, né? Você acha que isso aí pode ser um problema? Eu falo que a tecnologia, toda ela, tem o seu lado positivo e negativo para tudo, né? Tem um lado que ela vai ajudar em marketing, ela está transformando indústrias inteiras, né? Um comercial, hoje eu mostro na palestra um comercial feito por uma prefeitura, sozinho por uma pessoa, que se você olhar, parece um comercial da Rede Globo, e feito por uma pessoa, sem precisar de ator, de nada, né? Porém, tem um lado negativo que não é da tecnologia, o lado negativo é do humano. Além de cientista de dados, eu sou neurocientista e especialista em comportamento humano. Então, a gente entende muito que, quando falam, vamos trabalhar a ética da IA, vamos trabalhar a ética da IA, nós temos que trabalhar a ética do ser humano, né? Porque quem usa a ferramenta de forma errada é o ser humano. Nós vamos viver agora uma eleição, né? Nós vamos ter muita gente falando coisa que não foi ela que falou. Nós vamos ouvir muito áudio da voz de uma pessoa que não é ela. Essa é a nova geração que a gente está vivendo. A gente não consegue mais afirmar se aquilo é real. Todo vídeo que eu vejo hoje na internet, eu vou procurar outras fontes mais fiéis, né, de mídias mais confiáveis, para saber se aquilo é verdade. Hoje, o que eu vejo com o meu olho não distingue se foi feito por IA ou não, né? Então, a tecnologia sempre foi assim, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no programa e faz um convite, né, para os ouvintes comparecerem na palestra. Então, eu acredito na palestra, hoje nem sei se vai ter vaga mais. Mas, se você não conseguiu na palestra, eu vou dar uma dica boa. Esse programa não é só a palestra que a gente vai executar, tá? O programa que a gente está fazendo com o FEComércio, ele vai durar o ano inteiro. A palestra é só a abertura, tá? Então, aquelas empresas, seja pequena, média ou grande, que são sindicalizadas, as que não são, pode correr, procurar o sindicato e sindicalizar, e gente, é muito barato. Eu fiquei impressionado com a anuidade, que barato que é. Ele vai ter, durante um ano, ele vai conseguir participar de um programa que eu tenho, né, da minha plataforma, que chama IAE 360 graus. Então, durante um ano, toda semana, esse empresário pode entrar em uma mentoria comigo para ele perguntar sobre como implementar a inteligência artificial na sua empresa. E, além disso, a gente vai falar um pouco também sobre a NR1, que é obrigação, todas as empresas são obrigadas, né,
Hoje eu tenho plataforma e tal que ajuda o empreendedor a ficar em conformidade com a lei, mas durante as mentorias a gente vai tirar dúvidas sobre a NR1. A minha esposa está junto comigo nesse projeto e ela é especialista em saúde mental. Ela é mestre em saúde mental, foi professora de saúde mental e é palestrante do Sebrae também de inteligência emocional. Então a gente junto vai ajudar os empresários nesses dois assuntos durante um ano. Então se você quer participar dessa mentoria gratuita, vocês não vão pagar nada, basta estar sindicalizado, né? Pode procurar aqui o Sindicomércio Patos de Minas e saber como que é feito lá o pré-cadastro. Estou aqui com o Eduardo, presidente do Sindicomércio. Eduardo, como que está o balanço do Liquida Fecomércio 2026? Bom, boa tarde, né? Agora nós estamos na fase, né, na reta final da nossa campanha do Liquida Fecomércio, que são os descontos disponibilizados pelas lojas que aderiram a esse projeto, e eu já adianto o meu agradecimento pela confiança que essas empresas, esses empresários depositaram nesse projeto do Sindicomércio de Patos de Minas, né? A gente já tem recebido retornos muito positivos dos empresários que estão aí dentro desse projeto, com alavancar de venda. Então, assim, a gente está muito feliz com esse projeto de, mais uma vez, ter o sucesso que a gente pretendia, né? E hoje a gente tem, inclusive, alusivo ao Dia do Comerciante, hoje, dia 16 de julho, nós vamos ter a palestra, né, contando com o Alexandre Calmon, falando de inteligência artificial e também oferecendo um coquetel, né, para brindar esses empresários que aderiram à campanha do Liquida Fecomércio desse projeto 2026. Então, a gente faz uma ligação, né, da confraternização com a disponibilização de uma ferramenta, ou pelo menos a informação sobre a ferramenta que é tão falada hoje, aplicada ao seu negócio, que é a inteligência artificial, ainda podendo oferecer, né, nessa ocasião, uma consultoria com Alexandre Calmon de forma gratuita, né, durante um ano. A má notícia é que hoje as inscrições, né, as adesões para participar da palestra de hoje estão esgotadas, mas, por outro lado, nós temos uma notícia boa, né? Quem não pôde estar presente hoje na palestra para ouvir o Alexandre pode nos contactar no Sindicomércio de Patos de Minas para ver como ele pode ainda aproveitar essa possibilidade, né, de participar dessa consultoria de forma gratuita durante um ano ainda. E é só procurar o Sindicato do Comércio de Patos de Minas, que a gente vai explicar como ainda é possível poder colocar em prática toda essa ferramenta que a inteligência artificial pode colocar a serviço da sua empresa. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e sucesso aí para você nessa reta final. Muito obrigado mais uma vez pela Sistema Clube, tá mais uma vez apoiando o Sindicomércio de Patos de Minas e mais esse projeto. A gente espera realmente que esse projeto também da consultoria seja um sucesso para cada um dos empresários que puderem disponibilizar para a sua empresa, como está sendo o Liquida Comércio 2026 para os empresários do comércio de Patos de Minas. Sistema Clube, repórter Angélica Pérez.